Uma boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Cristo esteja conosco nessa noite. E esse tema, eutanásia, ele faz parte de um conjunto, de um contexto relacionado todo à valorização da vida. E antes da gente entrar na questão relacionada à visão espírita, a gente vai conceituar primeiro algumas palavras que eu acho que são importantes para que a gente possa compreender o que significam essas palavras dentro do contexto que a gente vai trazer depois. Vou utilizar aqui o quadro para que vocês possam entender a formação da palavra e o entendimento dela. Nós estamos falando sobre eutanásia. Essa palavra é uma palavra que tem uma divisão formada por essa parte inicial e essa outra parte aqui. Essa parte é o prefixo, significa bom, perfeito. Eutanásia vem da palavra thanatos, tá? E que significa morte. A palavra grega que tem essa composição. Então, o entendimento seria uma boa morte. Tá? A gente vai encontrar ainda uma outra palavra chamada distanásia. Aí a gente vai entender da mesma forma. Tanásia vindo de thanatos, significa morte. Dis é alguma coisa que não está funcionando bem. Disfunção, algo que está funcionando mal, a função não está boa, está com funcionamento ruim, prejudicado. Tá? Então seria um funcionamento que não está bom. Né? Então, mau funcionamento, ou seja, seria uma morte que não está caminhando bem. Disfuncional. E por fim, nós temos a ortotanásia. Da mesma forma, orto no sentido de correto e tanásia, a morte, uma morte no sentido de correto. E a gente acrescenta ainda aqui um termo chamado de suicídio assistido. Por que eu estou falando todos esses termos? Porque nós vamos encontrar hoje no mundo inteiro a utilização desses termos, não só na medicina, mas pelos governos, para autorizarem uma série de procedimentos relacionados à vida e relacionados à morte. Tá? Então veja, a eutanásia, esse termo em que a gente diria que seria uma boa morte, como é que acontece isso? Só para vocês entenderem a definição. Teoricamente, é aquela morte que vai ser levada por algum medicamento, alguma droga à pessoa. Ou seja, vamos antecipar a partida da pessoa com drogas, com medicamentos. Tá? E junto dela, você leva aqui o suicídio assistido. Então vejamos o seguinte, vamos pegar alguns países, porque isso aqui é proibido, é crime no Brasil. No Brasil não pode haver isso como a eutanásia, porque é considerado crime, é considerado um homicídio. Holanda, Bélgica, Suíça, Espanha, são países que têm legalmente uma autorização para você fazer a eutanásia. Tá? Então vamos dizer que você está com uma doença incurável, você está com um sofrimento grande e você manifesta o desejo então de que seja abreviado a sua vida, a sua existência. Tá? E com isso você pode fazer uma programação para isso. Como é que é o nome daquele filme mesmo, Michel?
capítulo ele tem aquela moça... Como eu era antes de você. Isso. Esqueço o filme. Como eu era antes de você. As pessoas devem ter assistido, é um filme romântico, mas ao mesmo tempo triste. O rapaz ele sofre um acidente, fica tetraplégico e aí ele opta pela eutanásia. Então, ele assina um documento e ele viaja para um outro país para poder fazer a eutanásia. Ali não fica claro se é eutanásia ou se é o suicídio assistido, que eu vou explicar agora. Mas nesse filme, o que acontece? Ele decide, assina o termo e vai ter essa autorização. Muito bem. Na eutanásia, você prepara a medicação, chega no momento e você injeta o medicamento na pessoa e ela morre naquele momento. Tá? Isso é feito por equipe de saúde, médico, enfermagem, tudo legalmente autorizado. No suicídio assistido, você também opta por morrer. E aí você tem medicamento preparado para você e você ingere o medicamento. Então você mesmo é que toma ele com as suas mãos. Tem um outro documentário muito antigo também, de um homem que ele era um velejador, mergulha, fica tetraplégico, e aí ele não suporta aquilo, ele faz um pequeno documentário sobre a vida dele, o sofrimento dele, e aí ele chama os amigos dele para que comprem cianureto, e aí preparem, coloquem no copo, e aí deixam um canudinho, e ele filma o momento em que ele vai bebendo, e ele morre naquele momento. Isso é um suicídio assistido. Também autorizado em vários países que, pelo que a gente está vendo, são países considerados, na visão materialista, como países desenvolvidos. A gente tem Holanda, Bélgica, a Suíça e, mais recente, já há alguns anos, a Espanha. Tá? Na distanásia, como a gente está falando aqui, existe aqui uma questão relacionada a um entendimento da morte de uma forma disfuncional. É quando eu utilizo os recursos da medicina, os recursos que nós temos atuais, e eu exagero, eu vou além do que precisa ser feito. Eu sei que o paciente já não tem mais condição nenhuma, que ele já é terminal, que não tem mais nada que fazer por ele, mas mesmo assim eu quero fazer procedimentos extremamente complexos e que não vão acarretar nenhum benefício para aquela pessoa naquele momento. Então isso é chamado de distanásia, é quando a gente não usa o bom senso nessa hora. E na ortotanásia, aí sim, é a visão de quando você deixa o processo nosso de desencarnação acontecer de uma forma natural. Isso não significa que você não fornecerá àquela pessoa os recursos necessários. Se ela precisa de remédio para dor, você vai dar remédio para dor. Se você tem que alimentar, você alimenta. Se você tem que hidratar, você hidrata. Mas você não fará nada além do que você perceba pelo bom senso de que não colaborará nem nada à sua ação, nem para abreviar e nem para tentar manter a pessoa. É o bom senso de você olhar e dizer, deixa seguir o ciclo normal da vida dessa pessoa. Tá? Então, são palavras diferentes, que a eutanásia, no primeiro momento, parece ser uma coisa muito interessante, né? A eutanásia é uma boa morte, algo que, né, aos nossos ouvidos parece uma coisa boa, mas a gente que tem a doutrina espírita como o nosso caminho, o nosso norte, a gente tem uma compreensão diferente. Para o materialismo, sim, a eutanásia tem um sentido, porque só essa vida é que vale para o materialismo. Não existe a percepção de que existe algo além disso tudo. E eu vou começar uma reflexão sobre isso, utilizando o livro dos Espíritos, no capítulo das penas e gozos terrestres, em que Allan Kardec, na questão 944, pergunta aos Espíritos, tem no homem
o direito de dispor da sua vida? E os espíritos respondem: não, só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. E tem uma subdivisão, que é o item A. Não é sempre voluntário o suicídio. O louco que se mata não sabe o que faz. Aí ele o espírito acrescenta, né, quando a pessoa está fora de si, ela acaba não sabendo o que fazer. Mas, em princípio, a gente transgride a lei divina no momento em que a gente acha que a gente tem o direito de exterminar a nossa própria existência, utilizar o livre-arbítrio para isso. E Deus até o permite. Como a gente se suicida, como tem a eutanásia em vários países, mas com que direito a gente realiza isso tudo? E no livro Religião dos Espíritos, que é um livro que é a psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, tem um capítulo em que Emmanuel analisa essa questão 944 que eu li agora. E o título que é dado é Sofrimento e Eutanásia. E ele começa dizendo: quando te encontres diante de alguém que a morte parece nimbar de sombra, recorda que a vida prossegue além da grande renovação. Não te creias autorizado a desferir o golpe supremo naqueles que a agonia emudece, a pretexto de consolação e de amor. Porque muita vez, por trás dos olhos baços e das mãos desfalecentes que parecem deitar o último adeus, apenas repontam avisos e advertências para que o erro seja sustado ou para que a senda se reajuste amanhã. Vamos dar uma parada aqui. Repara, Emmanuel, primeiro, ele questiona que autoridade é essa que nós temos para achar que podemos acabar com a existência do outro. Muitas vezes a eutanásia ela é feita em alguns países sem autorização do paciente. Ele não autorizou. O paciente adoeceu, entrou em coma, sofrimento, a família acha que está muito grande, então família, equipe médica, decidem que vão fazer uma morte ali abreviada, ou seja, a eutanásia. Porque, afinal de contas, a pessoa está sofrendo muito naquele momento, então vale a pena fazer isso. E Emmanuel nos diz: não te creias autorizado a desferir o golpe supremo naqueles que a agonia emudece, a pretexto de consolação e de amor, porque muita vez por trás dos olhos baços e das mãos desfalecentes, que parecem deitar o último adeus, apenas repontam avisos e advertências para que o erro seja sustado ou para que a senda se reajuste amanhã. Aí eu vou lá atrás, depois eu leio tudo, e ele fala que nossos corpos têm vários objetivos nesse mundo. E ele diz que nós muitas vezes estamos aqui em corpos que ele chama de cárceres, prisões. E aí a gente volta e entende o seguinte: a gente olha a nossa humanidade hoje, e quantos de nós olhamos aí e dizemos assim, gente, mas como é que esse mundo está cruel? Quanta violência tem nesse mundo? A gente olha casais assassinando crianças pequeninas que não têm nem como se defender. Afinal de contas, onde está a justiça divina? Como é que pessoas cometem esse tipo de atrocidade? Como é que pessoas cometem esse tipo de violência? Como é que pessoas, homens, cometem estupro, crianças em outras pessoas? E como é que fica isso? A gente olha e diz assim, poxa, passou a vida inteira, essas pessoas foram libertas, cadê a justiça divina? Aí Emmanuel nos esclarece que esses corpos, muitas vezes são corpos cárceres, corpos prisões. O que é isso? Erros nossos cometidos em vidas anteriores, atrocidades, violências, crueldades, desmandos, coisas que hoje nós estamos assistindo. Quem está cometendo isso está gerando para si mesmo o quê? Uma causa.
Isso não fica solto. A gente acha que isso está solto. Está tudo sendo registrado pela lei divina para que haja uma correção. Não é uma punição, porque Deus não é um pai punitivo, é um pai amoroso. Mas ao mesmo tempo, como um pai amoroso, ele tem que ser educativo. Ele tem que educar. E para educar, ele lança a mão das nossas encarnações, dos nossos corpos, para que através das vivências nesses corpos, nós possamos corrigir aquilo que nós tenhamos realizado de equívocos em vidas anteriores. Então, muitas vezes a gente assiste uma pessoa, uma criança que nasce, um ser que está lá com paralisia cerebral, todo deformado, todo limitado, que não anda, que tem que ser levado no colo pela mãe, que precisa de uma cadeira de rodas, que usa fraldas, que toma mamadeira porque não consegue engolir, que depois tem que colocar sonda. A gente, no primeiro momento, a gente olha e diz: meu Deus, quanto sofrimento reside nisso. E realmente existe sofrimento ali, mas existe a mão de Deus numa correção, num ajuste, numa recuperação. Se a gente não tiver este entendimento, a gente vai achar muita injustiça nisso tudo. Mas ela não existe, não existe injustiça. É uma visão distorcida nossa do que representa a ação de Deus. Quantos nascem com defeitos congênitos, com deficiências mentais, retardos mental, no pensamento, nas ideias, nas emoções? O que é aquilo? São prisões. Por causa de quê? Por erros cometidos em vidas anteriores. E aí vem a necessidade do reajuste. E aí Emmanuel nos fala sobre isso: não te creias autorizado a desferir o golpe supremo naqueles que a agonia emudece. Não temos o direito de dispor da vida do outro. Nós não sabemos o que está por trás daquilo. Por que Deus determinou isso? Não é nenhuma punição, é uma correção. O que nos cabe é uma ação cristã neste momento diante desses irmãos que veem nessa condição. Quantas mães têm aqueles filhos com paralisia cerebral e são mães assim desveladas, amorosas, mães. Eu já tive vários pacientes, a mãe carregando aquele homem, aquele peso, leva para cá, leva para lá, dá banho, dá comida o dia inteiro, 24 horas por dia cuidando. Muitos nascem tendo várias convulsões por dia, porque de tanto atuarem de uma forma equivocada na vida, tem o aparelho cerebral também disfuncional. E aí vem com crises convulsivas, porque há o quê? Um mau funcionamento, um curto-circuito no cérebro, que passa a disparar energia excessivamente desequilibrada, e eles entram em convulsões. Tem pessoas que em 30, 40, 50, 60 convulsões por dia nessas situações. Tem síndromes extremamente dolorosas. O que é isso? É justamente todo o nosso desequilíbrio que está sendo colocado dentro daquele corpo, por misericórdia de Deus. Quando a gente acha que Deus não faz a correção ou não faz a justiça, Ele está fazendo. Só que a gente não enxerga, a gente não vê o que está diante de nós. A gente só acha o outro coitado. Então, eu vou abreviar a vida dele. Por que não? Afinal de contas, é muito sofrimento. Agora, se eu abrevio, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando de dar a oportunidade àquela pessoa de ir até o fim da proposta que foi feita a ela no planejamento reencarnatório. E a gente não tem esse direito, porque a gente não sabe por que está acontecendo aquilo. A gente não tem a menor noção. A gente não sabe se aquele filho que nasceu com a paralisia cerebral comigo não era um parceiro meu em outras vidas de também erros, de faltas, de equívocos, e que hoje eu estou ali para cuidar dele também de uma forma o quê? Cristã, 24 horas por dia me dedicando a ele, não podendo fazer mais nada. Poxa, você não vive, você não pode sair, você não pode se divertir.
É o objetivo dessa encarnação sua. É esse o objetivo, é fazer essa correção. Então não vamos abreviar isso. E Emmanuel continua: ante o catre da enfermidade mais insidiosa e mais dura, brilha o socorro da infinita bondade, facilitando a quem deve a conquista da quitação. Então, por mais dolorosa que nos pareça aquela enfermidade, aquela doença, ninguém está abandonado por Deus. Ninguém. Todos nós estamos sendo amparados pela divindade. O Pai está ali nos olhando, nos acompanhando neste processo, para que a gente conquiste o quê? A quitação. Para que a gente se livre desse peso que a gente causou a nós mesmos e causamos ao próximo, que causamos aos outros. Você veja, a gente encarna com uma série de questões para serem resolvidas de vidas anteriores, mas nós ainda arrumamos mais problemas na atual. A gente soma mais problemas na atual. A gente não fica satisfeito em resolver só o que tinha lá atrás, mas a gente quer aumentar mais o problema. Você vê? E aí isso vai se somando. Aí a gente acha que está tudo bem, eu desencarno, né? Desencarnei, agora estou livre, graças a Deus, descansou, está em paz. Não é assim. A gente só fica em paz no momento que a gente vive uma vida que seja realmente de paz interior. Aí a gente desencarna em paz. Enquanto a gente tiver conflitos, confusões, angústias, ansiedades, orgulhos, todas as nossas sombras, a gente vai carregar isso para o outro lado, até a gente depurar isso através de dezenas, centenas, milhares de encarnações. Serão tantas quantas forem necessárias para que a gente possa avançar no nosso processo de evolução. Essa é a marcha do progresso. Os Espíritos já nos dizem isso. O progresso, ele não tem como ser parado. Agora eles dizem para a gente que a gente atrapalha. A gente pode atrapalhar o nosso progresso. E a gente faz isso o quê? Constantemente. Aí Deus vem com um monte de questões, né? Vem com as alterações na natureza, as epidemias, as catástrofes, para quê? Para dar uma balançada, para ver se chacoalha a gente e a gente desperta. Mas mesmo assim, pode-se dizer que a gente é duro para modificar. A gente tem que ter mais flexibilidade. Repara, ele fala do outro corpo. Corpo, expiação, que todos nós passamos aqui, são provas, são expiações que todos nós estamos vivendo. Ele fala do corpo, oficina. Olha que comparação belíssima dele. O nosso corpo é uma oficina e que dentro de nós temos o quê? Ferramentas, instrumentos como uma oficina para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa melhorar. Deus nos fornece isso, cabe a nós utilizar essas ferramentas que existem dentro de nós para o avanço, para irmos adiante. E a doença, ela vem não como uma forma de... A gente sempre vê a doença como uma coisa ruim. Tá? A doença sempre é vista por nós na encarnação como uma coisa ruim. Ninguém acha que a doença é uma coisa boa. Ninguém. Se eu estou com febre, se eu estou com dor de garganta, se eu estou com dor no corpo, né? Pô, que droga. Estou doente, estou com dor de cabeça, estou com mal-estar. A gente só reclama quando adoece. Quando não. A gente deveria, na verdade, inverter isso e agradecer a Deus até o momento de doença. Porque ela está trazendo um alerta dentro da gente para algo que não está funcionando bem dentro de mim. Quantas pessoas estão exagerando numa série de coisas, indo além do que podem, em todos os sentidos, e de repente adoecem. O que significa aquilo? É uma parada na vida. Para quê? Para a pessoa ficar chateada? Não é para chatear ninguém, mas a doença vem como uma forma de chacoalhar a gente por dentro e dizer assim, ó, pensa no que você está fazendo da sua vida e se tem um outro caminho a ser seguido. Utiliza esse momento do seu corpo que está em desequilíbrio, em disfunção, em desarmonia,
para você pensar um pouco o que você está fazendo da sua vida e da sua vida com os outros. É para isso que vem a doença. Ela vem como um alerta. Se você reparar, a maior parte de nós temos doenças. As pessoas até podem dizer assim, mas eu conheço pessoas que têm uma saúde de ferro. Sim. Aí entra no item aqui que Emmanuel nos fala, corpos, bênçãos, que a gente pode até pensar da seguinte forma: quantas pessoas têm saúde de ferro? Não são muitas, mas vocês conhecem. Quantas pessoas já tive paciente chegando, eu não sinto nada, 70 anos de idade, nunca tive uma dor de cabeça, não sinto nada, só vim fazer um check-up, não sinto nada. O que é isso? Por que ele vem com um corpo tão saudável desse jeito e o outro vem doente desde que nasceu? Será que Deus errou em alguma coisa? Não. Ele deu objetivos diferentes a esses espíritos. Aquele que vem completamente saudável tem um objetivo. Qual é o objetivo? Ele com um corpo são, ele tem que refletir: eu posso ajudar muito mais o outro. Se eu não estou adoecendo, é uma forma de eu poder estender mais a minha mão e colaborar mais com o próximo, ajudar mais o outro, já que eu não adoeço com facilidade, já que eu não sinto nada e o outro sente tantas coisas. Deus equilibra isso e coloca um do lado do outro, para aquele que está em melhor condição naquele momento. Repara, não é que você é melhor do que o outro, não, é que naquela encarnação você veio com esse corpo bem saudável. Aproveita para estender bênçãos para aquelas outras pessoas. E o outro que veio mais adoentado, veio com um objetivo também, de poder, através da doença, resgatar, recuperar também. Se a gente não entender isso, a gente vai achar que veio com um corpo saudável também, e sim vai descer por isso, se sentir orgulhoso acima dos outros. Afinal de contas, eu não sinto nada. Não vai ser uma boa conduta, porque se não aproveitar esse corpo bom para algo produtivo, de nada valeu essa encarnação. E ele continua nos falando: por isso mesmo, nas próprias moléstias, reconhecidamente obscuras para a diagnose terrestre, fungem lições cujo termo é preciso esperar, a fim de que o homem lhes não perca a essência divina. Alertando mais uma vez para a gente que a gente não tem o direito de dispor da vida. Gente, para nós encarnarmos, não é uma coisa simples. A espiritualidade nos fala que a quantidade de espíritos querendo encarnar é muito maior do que a que habita aqui de encarnados. Todos querendo uma oportunidade de estar num corpo físico para poderem avançar. E a gente fica aí querendo antecipar ou abreviar a vida do outro ou a nossa própria vida. A quantidade de suicídios vem aumentando de uma forma alarmante. Parece que a gente encarna e logo depois quer desistir da encarnação, quer abrir mão daquela oportunidade, não quer se esforçar. A gente hoje vive um momento que as pessoas não querem se esforçar para melhorar, querem as coisas muito rápido, na mão, imediato. Mas isso não funciona desse jeito. A gente precisa se empenhar na nossa própria melhoria, na nossa mudança, na nossa modificação, porque senão as coisas não vão adiante. E hoje a gente assiste cada vez mais isso acontecendo. Essa situação aqui da eutanásia está gerando outra questão em alguns países da Europa. Tem idosos lá que já estão reivindicando que isso aí acabe, porque eles estão com medo de que vão chegar numa determinada idade e aí a família, junto com a equipe de saúde, vai querer fazer a eutanásia deles. E vocês veem na internet que eles botam até uns cartazinhos assim: nós queremos continuar vivendo, nós não queremos que nos matem. E aí colocam um outro cartaz que vem para nós médicos e diz ali: afinal de contas, os médicos foram formados para
matarem as pessoas? Eu sempre falo isso. O nosso juramento de Hipócrates foi o pai da medicina e ele nasceu 400 anos antes de Cristo e ele adorava vários deuses, dentre eles Apolo, que era o deus considerado também dentro da medicina. E lá, no juramento dele, lá de trás, que é diferente do que a gente usa hoje, porque ele faz uma referência a Apolo, a Panaceia, a filha dele e tudo mais, mas foi adaptado para os dias atuais. O que se diz desse juramento? Que a gente vai utilizar a medicina para auxiliar o outro, para curar o outro na medida do possível. Que nunca, mas nunca, o meu trabalho poderá ser utilizado para malefício do outro. Não há espaço para a gente destruir o próximo. Então, quando se pede, por exemplo, ao médico que a gente cometa um ato desse, isso agride a uma formação. Ela é incompatível com a informação, com a nossa formação. Não há espaço para isso. Você veja como a humanidade foi distorcendo tudo isso. A gente forma, faz um juramento e depois modifica a nossa atitude. Então não há uma coerência dentro disso. Não tem como eu, sendo médico, concordar com esse tipo. Mas a pessoa está sofrendo, Nilson. É um sofrimento, coitado, ela está padecendo aquela situação. Mas pelo amor de Deus, qual é a tua compreensão sobre a existência? Se a sua compreensão for só essa vida, realmente você vai sofrer, não só por isso, mas vai sofrer por tudo. Porque a humanidade que a gente assiste, se você for olhar só com essa visão muito curta, muito perturbada, muito turva, você só vai enxergar injustiça. Agora, a gente tem uma visão muito mais ampla do que representa a existência. Nós somos imortais, nós fomos criados sim, contudo, a gente não morre nunca. Aí é que está a questão. A gente não morre, que morre o corpo físico. Na hora que eu vou e injeto um medicamento na veia de um paciente e ele morre, morre o corpo. Aquela carne que está ali. O espírito continua vivo. Acabou. Quantas e quantas vezes na minha profissão fui chamado por alguns familiares, quando via o paciente, me chamavam lá fora e eles me perguntavam assim: doutor, muito baixinho no ouvido, não dá para o senhor fazer uma injeção misericordiosa no meu pai? Aquilo chegava a me arrepiar de cima a embaixo, entende? Já passei diversas vezes por essa situação e eu dizia: meu irmão, impossível isso, impossível. Estou aqui para a vida. Eu não me formei, nem acredito que isso aí seja uma conduta correta. Nunca. Mas está sofrendo. Percebe? Então é uma coisa complexa demais. Mas a gente tem que ter a nossa base, a nossa essência, ter firmeza dentro disso. Senão a gente pode ser envolvido. Não? Essas coisas nos envolvem. Elas passam a ter algum sentido. Se você for materialista, o que acontece? Isso aqui tem um sentido, não tem? Eu só acredito nessa vida, afinal de contas, não acredito em mais nada. Se o indivíduo está sofrendo, dou uma injeção, acabei o sofrimento, que coisa boa. Há uma coerência. É esse pensamento que os países desenvolvidos têm. Eles acham que eles avançaram nessa questão. Se você vir os relatórios deles, eles consideram isso um avanço. A eutanásia e o suicídio assistido é um avanço que eles consideram dentro dos países. Quando a gente vai ver que, na verdade, é um retrocesso espiritual isso. É um retrocesso espiritual. Que avanço é esse? Em que você mata o outro. E muitas vezes sem o outro nem saber. Você vê os velhinhos lá pedindo, pelo amor de Deus, para mudar isso. Porque estão com medo da família injetar. Tem uns até se mudando dos países que autorizam isso. Estão saindo dos países que autorizam a eutanásia e o suicídio assistido, estão indo morar em outro país da Europa. Com medo, pela longevidade, chegar num ponto, ficarem dementes, terem alguma doença e a família ir lá e fazer a eutanásia com eles. Você vê que uma coisa é séria. Nos Estados Unidos, por exemplo, não há consenso. Tem estados dos Estados Unidos da América em que é permitido, em outros não. Em outros não. Então tem gente que sai de um estado e vai para o outro para poder fazer eutanásia ou então o suicídio assistido.
Isso existe dentro dos Estados Unidos, como tem o aborto. Lá existe uma diversidade enorme de pensamentos, de ideias. Cada estado tem ideias diferentes, são independentes. Lá eles funcionam desse jeito. Então você veja, eu não considero isso um avanço de uma nação. Isso não pode ser considerado um avanço para uma nação. Nós não podemos dispor do livre-arbítrio do outro. Você vê o ponto de vaidade, de orgulho que nós temos, achando-nos que podemos dispor do livre-arbítrio do outro. Eu decido por você que não, você está muito mal, eu vou injetar em você. Teve há pouco tempo uma série em que aparece uma artista, eu acho que é a Renata Sorrah, que aparece, e ela vai de encontro a uma amiga que está internada lá, e encontra a amiga muito doente, não sei qual era a doença, que eu passei, quando eu vi a cena, eu voltei. Eu disse assim, olhei. Aí ela abre uma caixinha, isso foi agora, deve ter 15 dias, tira uma injeção, olha para a amiga, chora, beija, demonstra afeto, amor, vai no soro, injeta, sai. E aí eles mostram a cena, ela sai pelo corredor, e aí ela, né, dá a sensação justamente que ela morreu, a enfermagem corre desesperada lá e ela sai chorando, abatida com aquela situação que aconteceu. Eu não consigo nem imaginar qual é a sensação, né, de você realizar isso daí. Eu não sei, entende? Eu não sei. As pessoas dizem que quem já realizou isso, que sente um alívio, e sente o alívio pelo outro. Mas como? Se o outro não decidiu sobre isso, como é que você pode decidir isso pelo outro? Imagina quando você desencarnar, encontrar o outro, e o outro disser assim para você, olha só, você tomou uma decisão por mim e eu não decidi isso. Como é que você fez isso comigo? Como é que você fez isso comigo? Você tomou uma decisão por mim. Você não tem esse direito. É o que acontece quando a gente falou naquelas situações de aborto. Quando a pessoa decide, né, a gestante decide em abortar. Ela decide pela vida do outro. E o outro queria encarnar. E aí você aborta, como é que fica essa situação? Ah, mas eu tenho direito sobre o meu corpo. Sobre o seu corpo, sim. Mas só que você tem um outro espírito dentro de você. Como é que você dispõe dele sem ele dar opinião sobre isso? Isso é muito sério. A gente pensa que a gente só conversa aqui, né, enquanto encarnados. No mundo espiritual é o mesmo diálogo, gente. As questões são as mesmas. As angústias são as mesmas. As diferenças são as mesmas. Os espíritos também conversam. A gente fica achando que é só a gente conversa aqui, que o espírito está lá, não, abortou, está tudo bem, fez a eutanásia, está tudo tranquilo, né? Pô, acabou nada. Quando você sair daqui, está lá o espírito, que todos somos imortais, você vai ter que se entender com ele. E aí, como é que fica isso? É a mesma situação da gente, não te perdoo, não aceito o que você fez está errado, e são mesmo as mesmas discussões, os mesmos sentimentos de ódio, de vingança, de rancor, de mágoa. Isso perdura na outra vida, não tem nenhum paraíso que vá se estabelecer, não. As relações continuam acontecendo, porque somos todos espíritos. O que acaba é a carcaça. Então a gente precisa pensar muito bem sobre essas questões quando a gente quer dispor da vida do outro e da própria existência, porque não temos esse direito. E ele continua. E tal acontece porque o corpo carnal, ainda mesmo mais mutilado e disforme, em todas as circunstâncias, é o sublime instrumento em que a alma é chamada a acender a forma da evolução. Então esse corpo é sagrado, é um instrumento, é temporário. A gente usa ele para isso mesmo. Por isso que ele perece. Por isso ele morre, por isso ele transforma-se na natureza. Essa é a finalidade do nosso corpo. Então tem um objetivo, que ele nasça disforme, doente, mutilado, uma série de questões. A gente precisa mudar dentro da nossa mente a nossa visão do que é essa existência, senão a gente vai ficar sofrendo com uma série de coisas e ter uma visão deturpada. E aí ele fala em coisas que eu achei muito interessante. Emmanuel fala assim, corpus ambulâncias. Aí eu fiquei pensando, como é que ele considera corpus ambulância? Eu fiquei pensando, aí eu me lembrei de um senhor que uma vez
eu trabalhava no Rio, e era uma pessoa que ele não era da equipe de saúde, ele não trabalhava em saúde, mas aquele homem ficava praticamente 24 horas na casa dele, transportando pessoas doentes qualquer hora. Ele funcionava com o carro dele como se fosse uma ambulância. E o corpo dele. Então ele se doava para ajudar o outro, e ele não entendia nada da área de saúde, ele só dizia, passou mal, pode vir, bota no meu carro e leva para o hospital. Levava para o hospital. Deixava a pessoa lá e voltava para casa. Eu falei, seu José, não, eu saio umas 30 vezes por dia, todo mundo bate lá em casa para eu transportar, um passou mal, outro passou mal, tem pressão alta, outro está vomitando, a mulher que vai dar a luz ao bebê, eu boto no carro e levo. Aí eu falo, está prestando, não é uma ação caridosa, de amor, de fraternidade ao próximo. Aí quando eu li isso aqui, corpos ambulância, eu falei, gente, eu fiz uma analogia com essa pessoa, e quantos estão aí para que se dispõem a poder ajudar, a transportar, a auxiliar, a colaborar com o outro. A gente precisa se colocar nessa posição de colaboração, de ajuda. Quer ver um outro que ele coloca aqui também? Corpos esconderijos. Isso tudo ele está falando assim, como é ruim você fazer uma eutanásia numa pessoa que venha com um objetivo desse. Corpos esconderijos existem aos montes. Nós podemos agora estar em corpos esconderijos, não é? A gente sabe disso. A gente já cometeu muitas coisas erradas em vidas anteriores, diversas. Muitas vezes a gente está no mundo espiritual sendo perseguido literalmente por espíritos que não nos perdoam por erros que a gente tenha cometido, como tem aqui na vida, não é? Quantas pessoas se escondem porque estão sendo perseguidos por um, por outro, não deixam de esconder, que fulano não pode saber, senão vai me matar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. No mundo espiritual tem a mesma coisa, é a perseguição de espíritos contra um, contra o outro. E aí a espiritualidade chega num ponto, sabe o que faz? A espiritualidade vai e coloca a gente encarnado no corpo para que a gente se esconda, para parar um pouco com aquela perseguição, com aquela obsessão que está acontecendo no plano espiritual. E isso funciona muitas vezes durante um certo tempo, porque aqueles espíritos que nos perseguem também ficam procurando entre os encarnados se tem aquele ser que eles estão procurando. Muitas vezes eles encontram, eles acham. Aí inicia um processo obsessivo de espírito para encarnar. Mas, enquanto eles não encontram, imagina, é uma sublime bênção de Deus que a gente possa estar afastado de quê? Dessa perseguição toda. Quantos espíritos nascem em corpos mutilados mesmo, corpos doentes, defeituosos, amputados, dementes, que precisam da ajuda do outro? Quantos nascem nessa situação? E a gente olha aqui e diz, meu Deus, tadinho, coitado, nasceu nessa situação. Nada, é uma bênção de Deus. Nasceu ali porque está escondido desses perseguidores, dos algozes, daqueles que estão querendo destruir, maltratar, violentar. Então estão ali, e vai ficar durante um tempo, para ver se esses outros espíritos que estão perseguindo se afastam um pouco, esquecem, podem ter um momento de perdão, podem ser auxiliados pela espiritualidade a caminharem num outro sentido. Você vê como a misericórdia divina, ela é sublime nesse momento. Ela vai procurando uma série de maneiras de quê? De nos ajudar, de nos auxiliar. Fala-nos também dos chamados corpos santuários. E aí eu fico pensando nesses espíritos que encarnam e que são verdadeiros santuários de amor, de compaixão, de fraternidade. A gente vê um espírito como Irmã Dulce, né? A gente vê um espírito como Chico Xavier, a gente vê espíritos, né, como Gandhi, a gente vê espíritos que são um santuário de amor, de dedicação, sem falar em Jesus, né, que está acima disso tudo, mas como a gente também
é abençoado por Deus com a presença desses espíritos que encarnam um verdadeiro santuário de amor, de compreensão, de fé, de estímulo para a gente poder seguir adiante. Como até hoje a gente se espelha nesses espíritos, né, com grandes exemplos. Jesus já partiu há mais de 2000 anos e até hoje a gente fala dele. São exemplos que ficam vivos dentro do nosso coração. E eles nos ajudam a seguir adiante, a ter um norte, tal o poder de amor que esses espíritos têm. Jesus mantém a vida dele dentro de nós todos pelo grande amor que ele tem. E esse amor que ele trouxe durante a encarnação que ele esteve aqui, ainda vibra desde aquela época até os dias atuais. Ele não deixou nada escrito. Mal a gente sabe do corpo dele, mas a gente tem toda a vivência que ele deixou naqueles 3 anos de vida missionária, que foi só 3 anos, mas o impacto de um ser daquela magnitude de amor, de esperança, de luz, de fraternidade, é imensa. E isso traz um impacto muito grande dentro da gente. A gente se renova a cada dia em que a gente pensa, que a gente reflete sobre o Mestre Jesus. E quantos outros que deixaram, né, a experiência deles entre nós. A gente fala tanto de Chico Xavier, quando a gente lê as passagens do Chico, como isso aí foi uma coisa linda. E aquilo fica vibrando dentro da gente, os exemplos dele, a vivência dele, as palavras dele, a simplicidade, a humildade, o amor dele, enormes. E aquilo fica nos nossos corações como um exemplo. E nos dá o que? Esperança para seguirmos adiante. Nos dá um alento, uma luz, que é muito ruim quando a gente fica só ensombreado. Quando a gente fica ensombreado é uma coisa muito ruim. E a eutanásia, na verdade, é esse momento ensombreado, em que a gente não percebe a beleza que Deus está ofertando a gente, aquela pessoa que tem aquele corpo que está atravessando aquela situação. Nilton, mas a pessoa está sentindo muita dor, a pessoa está sentindo... Eu posso dizer a vocês hoje que em termos de medicina, a medicina já avançou tanto que hoje em dia, a grande maioria das doenças, mesmo aquelas mais difíceis, tem como você amenizar a questão da dor. Porque a medicina avançou muito. Curar, tudo bem, mas amenizar dores que a gente não tinha nem como há muito tempo atrás, hoje a gente já avançou muito nesse sentido. Então isso é uma preocupação que muitos têm, de assim, pelo menos que não sinta dor. Isso a gente já consegue oferecer. Então, não tem por que a gente não pensar que não possa caminhar junto com a pessoa até o último momento. O problema é que a gente muitas vezes está sofrendo com a gente mesmo. É a falta da aceitação nossa, conosco, com Deus. A gente precisa voltar mais a Deus. A gente precisa fazer novamente essa união com o Pai. E ela está dentro da gente. No momento que a gente voltar outra vez a encontrar Deus em nossos corações, a gente vai acalmar essa agonia que a gente sente, essa ansiedade, esse desespero que toma conta da gente, que toma conta atualmente do mundo. Eu nunca vi um momento tão forte do mundo inteiro, tão desesperado. Eu nunca vi os seres humanos tão desesperados. E aí eu paro para pensar, está faltando a fé. Está faltando novamente a gente retornar para dentro de nós, dos nossos lares, da nossa família e recuperar essas alianças de fé. Recuperar novamente o sentido da união, do amor, da compreensão, da paciência, da tolerância. Paulo, quando saiu naquela peregrinação dele, as pessoas dizem, Paulo foi de cidade em cidade só para fundar as igrejas. Ele foi fundar igrejas, mas muito mais do que isso, ele levava o quê? O evangelho no lar. Era isso que ele levava. Ele não foi fundar igrejas de paredes, aquilo, ele fazia as reuniões nas cidades, nas casas das pessoas. Não tinha necessariamente que fazer uma igreja naquelas cidades, mas iam para casa, e ali ele lia as escrituras, ou seja, as passagens do Mestre de Jesus, e ali ele ensinava as pessoas sobre a beleza do cristianismo.
E as pessoas começavam a criar uma disciplina de oração, de reflexão sobre a existência, de conversarem uma com a outra. O que estavam fazendo ali? O Evangelho no lar. E ele ia de cidade em cidade, levando a boa nova, levando justamente o Evangelho, para despertar nos corações das pessoas o sentido espiritual. E eu sinto hoje que está precisando novamente nós voltarmos a isso. Por isso tão importante é o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é fundamental para que a gente recupere esse equilíbrio nosso e da nossa família. As pessoas às vezes se perdem. É 10 minutos, 15 minutos, são apenas alguns minutos em que você vai fazer isso, mas a espiritualidade diz que a importância e a profundidade do Evangelho no lar é enorme, porque dá uma sustentação, dá um alicerce, mantém o exercício da fé entre todos nós. E finalizando esse capítulo, Emmanuel nos diz: em todos eles, contudo, palpita a concessão do Senhor, induzindo-nos ao pagamento de velhas dívidas que a eterna justiça ainda não apagou. Não desrespeites assim quem se imobiliza na cruz horizontal da doença prolongada e difícil, administrando-lhe o veneno da morte suave, porquanto, provavelmente, conhecerás também mais tarde o proveitoso decúbito indispensável à grande meditação. E usando bondade para os que atravessam semelhantes experiências, para que não falte a bondade alheia no dia de tua experiência maior, lembra-te de que, valorizando a existência na terra, o próprio Cristo arrancou Lázaro às trevas do sepulcro, para que o amigo dileto conseguisse dispor de mais tempo para completar o tempo necessário à própria sublimação. No livro Obreiros da Vida Eterna, tem uma passagem que Cavalcante, ele estava já desencarnando, e quem leu, há um momento em que ele está hospitalizado, e aí acaba o médico administrando uma medicação para, como se fosse, né, acalmá-lo, aquilo tudo. Causou um problema enorme no momento da desencarnação. Até para a gente que atua nessa área, nesse momento, às vezes a família fica mais agoniada: tu dá um remédio pelo menos para ficar mais calmo. É complexo isso. Porque no momento da desencarnação, você não tem o que fazer, você tem que esperar. A gente sabe que é uma agonia naquele momento, mas se você administra alguma coisa, o mundo espiritual diz o seguinte: aquilo atrapalha o processo deles fazerem o desligamento depois do espírito do corpo. E aí a equipe que estava ali para desfazer, desenlaçar o Cavalcante, se afastou para retornar muito tempo depois, porque teriam que esperar a substância ser retirada do corpo quimicamente para depois fazer o desenlace. Então a gente não sabe até que ponto várias atitudes nossas, né, contribuem para isso. Então, que a gente possa estar sempre refletindo sobre a nossa existência e tudo que vem depois disso daí, dando um sentido maior a tudo que nós fazemos aqui. Muita paz.